He said, I came from God, and I go back to God. Now, when he led the children of Israel, he was a pillar of fire. And he was made flesh, then he returned back to that same pillar of fire. Agora, quando esteve aqui na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Agora, quando guiou os filhos de Israel, ele era a coluna de fogo, e se fez carne, então retornou àquela mesma coluna de fogo. And when he met Paul on the road to Damascus, he was that pillar of fire, that light. See? A great light. And Paul said, who is it that I persecute? He said, I'm Jesus who you persecute, the light. E quando se encontrou com Paulo a caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo, aquela luz, vejam, uma grande luz. E Paulo disse, quem é aquele a quem eu persigo? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, a luz. Oh, isn't he wonderful? And here he is tonight, right here with us. Had his picture taken right there, the same thing. Pillar of fire, light, just the same as he was, same yesterday, today, and forever. Oh, ele não é maravilhoso? E aqui está ele esta noite, bem aqui conosco. Teve sua fotografia tirada ali mesmo, o mesmo ser, vejam, coluna de fogo, luz, exatamente como ele era, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos nos colocar de pé. Atos, capítulo 16. A partir do verso 27. Atos, capítulo 16, a partir do verso 27. E assim está escrito: E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Pai Celestial, acrescente bênçãos à leitura de tua palavra, e que mais uma vez, Senhor, o Senhor venha com as tuas bênçãos celestiais. Cada uma das tuas águiazinhas estão com os biquinhos abertos, esperando o alimento desta noite. Pai, derrama a bênção, a unção dessa mensagem sobre cada um dos teus filhos, e que eles possam sair fortalecidos, abençoados, alegres, e que todo espírito contrário à tua palavra seja repreendido. Pai, tome cada espírito neste lugar nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, no amado e querido nome do nosso Salvador, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Bem junto a Cristo,
satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Sentar. Deus sempre exige fidelidade. Deus não exige perfeição humana, porque a perfeição vem apenas através de Cristo. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Mas algo que Deus exige dos seus filhos ou daqueles que querem servi-lo é fidelidade, ser fiel. Não importa a circunstância, não importa o que acontece, é manter a fidelidade, ser fiel. É muito fácil ser fiel ou sermos fiéis quando as coisas estão boas, quando o barco está remando da forma que a gente quer, quando não tem tempestades, quando tudo está dando certo, é bom, você consegue ser fiel, ser posicionado. Mas a verdadeira fidelidade é quando as coisas começam a dar errado. É quando tudo começa a ir ao contrário daquilo que você imaginava, contra os seus planos, contra as suas ideias, contra aquilo que você achava que seria bom para você, e de repente tudo aquilo começa a ir por água abaixo. Isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo.
Ele tinha um plano, ele tinha uma ideia, os pais dele também tinham um plano, tinham uma ideia, imaginavam ser um grande homem, ele também imaginava estar fazendo um grande trabalho para Deus, perseguindo os cristãos. Não pensa que ele achava que ele estava fazendo alguma coisa errada, não. Na cabeça do apóstolo Paulo, ele estava fazendo a melhor coisa que ele tinha que fazer: combater aqueles que estavam querendo destruir a sua religião, destruir aquilo que ele acreditava, aquilo que manteve a nação até ali. Então ele se levantou com ordens para perseguir aquele povo, que até então para ele era o inimigo. Mas Paulo estava sendo fiel à sua posição. Mas ele estava errado, pastor Ezequias, perseguindo, mas ele estava sendo fiel àquilo que ele acreditava naquele momento. Mas houve um dia que Deus mudou a história de Paulo. Deus fez um encontro com Paulo. E quando Deus encontrou Paulo, Paulo teve uma experiência com Deus. E aquela experiência com Deus transformou Paulo. Mas Paulo deixou de ser fiel? Não. Só que agora ele direcionou a sua fidelidade na coisa certa, na coisa correta. Então, fidelidade é o que Deus exige de nós. Você tem que ser fiel à palavra de Deus. Agora, ser fiel traz consequências. Não acha que você vai ser fiel e você não vai ser provado. Deus disse para Israel: eis que vos provei. Mandei escorpiões, mandei serpentes ardentes para vos provar. Provar a fidelidade de Israel. Tudo aquilo que Israel passou lá no deserto, falta de água, alimentação, foi para provar sua fidelidade. Será que eles vão ser fiéis a mim? Ué, é fácil ser fiel a um Deus que abre o mar. Não é fácil? É fácil ser fiel a um Deus que derrama maná do céu. É fácil ser fiel a um Deus que transforma uma água amarga em doce. É fácil ser fiel a um Deus que, quando a gente precisa de água, fere uma rocha e não sai uma aguinha fina não, transforma num rio caudaloso. Que maravilha! É fácil ser fiel a Jesus Cristo enquanto Ele está fazendo milagre, enquanto Ele está ressuscitando os mortos, enquanto Ele está multiplicando o pão. É muito fácil. Mas a Bíblia diz que Deus provou os seus filhos no deserto para ver se eles seriam fiéis. Jesus também. Pedro chegou a dizer assim: eu não vou te negar. Eu sou fiel ao Senhor. Jesus é muito amoroso, né? Jesus olha para ele e diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. A fidelidade tem que ser testada. E aí, olhando para a história de Pedro, você pode pensar assim: então ele não foi fiel, porque ele realmente negou. Foi fiel. Mas Deus não estava falando daquele Pedro humano, porque quando Pedro falou, ele estava falando na carne. Eu vou com o Senhor onde for, eu vou morrer também. Cuidado, há uma diferença de você falar por você, pela sua emoção, e você falar por unção. Falar por emoção é uma coisa, falar sobre a unção é outra. Quando diz assim: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, tê-lo-eis e recebereis, é quando você fala com unção. Sobre a unção de Deus. Não é falar por falar não, que aí até o papagaio lá pode ensinar ele a falar. Fala, chama comida, e ele fala, canta, assovia e canta, até o papagaio faz isso. Mas sobre a unção do Espírito Santo é diferente. Amém? Então Paulo estava nessa circunstância, estava preso aqui, ele estava na cidade de Filipos, né, se eu não me engano, e ele expulsou aquele espírito, na cidade de Filipe, ele expulsou aquele espírito daquela adivinha, e quando ele expulsou aquele espírito, os donos daquela escrava achou que ele prejudicou o negócio deles, e mandou prender a Paulo e Silas, e Paulo e Silas foram para a prisão. Agora,
Paulo e Silas na prisão deixaram de ser fiel? Não. Qual foi o comportamento de Paulo e Silas na prisão? Olha só, o verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Tem gente que fala assim, eles só cantavam, eles ficaram cantando. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Não era só cantar. Ser fiel se trata de mostrar aquilo que você é quando as coisas estão adversas, quando os ventos estão contrários, quando os ataques vêm sobre você. Isso é ser fiel. E Paulo e Silas estavam mostrando aquilo que estava dentro deles. Não era o que estava fora, não era o que as pessoas estavam vendo de fora, mas era aquilo que estava dentro deles. Irmãos, as provas que você passa vai mostrar aquilo que você é. O grande problema hoje do cristianismo é esse, é querer ser antes de ter. Quer ser um cristão, quer ser um homem de poder, quer ser uma mulher de poder, quer ser isso, quer aquilo, antes de ter o Espírito Santo, antes de ter uma experiência real com Deus, antes de ser fiel se trata assim, eu vou morrer, mas eu não nego esta mensagem, eu não nego essa Bíblia, eu sou fraco, eu sou falho, eu erro, mas eu amo esta mensagem, eu fui chamado para amá-la, eu fui predestinado para estar nela. Fidelidade se trata disso. Mas fulano vai embora se eu agarrar nessa mensagem desse jeito. Que vá. Mas ciclano vai falar não sei o quê. Que fale. Mas isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Não me importa. Eu sou fiel naquilo que eu tenho que passar. Ser fiel naquilo que você tem que passar. Às vezes você não passou ainda por certa circunstância, mas você tem que ter em mente que você tem que ser fiel naquilo que você tem que passar. E Paulo e Silas estavam sendo fiéis naquilo que eles estavam passando. Irmão, vamos voltar um pouquinho. Imagine comigo, você ser arrastado pela rua, chutado, chicoteado, depois preso. A prisão que Paulo ficou era uma prisão romana. Eu já falei para vocês sobre isso, que eles manietavam os pés e as mãos. Então eles colocavam como se fosse um tronco. A pessoa colocava a mão aqui, ó, e eles colocavam aqui, e a pessoa ficava assim, ó. Já pensou que posição horrível? Eles tinham tudo para murmurar. Eles tinham tudo para reclamar. Eu estou para dizer que eles tinham até direito. Eu estou pregando para Deus. Eu estou trabalhando para Deus. Eu larguei minha família. Eu larguei tudo. Eu vim até aqui pregar o Evangelho. Levar a mensagem. E de repente é isso que me acontece. As pessoas me abandonam. E eu estou agora aqui sendo arrastado. Cadê Deus? O Deus que expulsou o demônio daquela mulher. O Deus que cegou aquele mar. Deixa a gente ser arrastado pelas ruas, humilhado, cuspido. E agora estou eu aqui numa masmorra. Que Deus é esse? Que se agrada de ver uma coisa dessa? Tudo que eu deixei, porque eu amo esse Deus. E é esse tratamento que eu recebo. Mas esse não era a posição de Paulo. Esse não era a posição de Silas. O que estava dentro deles era maior do que o que estava de fora. O que estava dentro deles era maior do que cada murro que eles tomavam. O que estava dentro deles era muito maior do que quando eles eram arrastados pelas ruas. O que estava dentro deles era muito maior do que ficar numa posição numa cadeia. Prova disso é que, sabe o que eles fizeram? Quem é fiel naquilo que tem que passar, tem posição. Ser fiel, irmãos e irmãs, naquilo que você tem que passar. Ser fiel.
Qual foi a posição deles? Orar. Foram orar. E eu sempre me perguntei, por que os presos não fugiram? Meu Deus do céu, ser preso lá 5 anos, de repente a porta da cadeia abre sozinha, se as suas correntes se abrem, se tudo está limpo, rapaz do céu, é a sua chance de correr, é a sua chance de fugir. O profeta não fala sobre isso. Digo eu, não um profeta, como disse Paulo, né? Digo eu. Mas eu creio que foi pela oração. Porque se você observar no verso 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Que unção naquela oração. Porque agora eles estavam mostrando o que eles tinham por dentro. Eles não estavam reclamando, oh, não sei o que, é injustiça, me trouxeram aqui. Eu já fiz trabalho na cadeia, todo preso é inocente, todo juiz é errado, todo advogado não soube defender direito. É sempre assim. Sempre. A mesma coisa que você vai ouvir em vários lugares que você for. Fui injustiçado, aprontaram para mim. Dificilmente você encontra um honesto, falando, eu estou aqui porque eu mereço mesmo, eu fiz tal. Muito raro. Sempre tem uma injustiça, tem alguma coisa. Mas de repente os outros presos, olha a força do testemunho, olha a força de ser fiel naquilo que você tem que passar. De repente os outros presos viram, esses presos são diferentes. Chegaram aqui machucados, apanharam, estão orando. Ó Pai Celestial, abençoa aqueles que nos maltrataram. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estavam fazendo comigo, enquanto me davam bofetadas. Enquanto socavam a minha boca, enquanto me arrastavam para cá, eles não sabiam, Pai, abençoa eles, ajuda que eles possam ver a verdade. Já pensou os presos ouvindo isso? Meu Deus, que tipo de presos são esses? Mas eles estavam sendo fiéis àquilo que eles tinham que passar. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar, mas eu não vou comprometer aquilo que eu sou, aquilo que está dentro de mim. Não, de jeito nenhum. Mas eu vou passar por aqui. E os presos ouviam, eles oravam e cantavam. Já pensou? Cantando. Será que hino que eles cantavam, hein? Cantavam hinos presos. E aquela unção tomou o lugar. Aquela unção tomou o coração dos presos. Aquela unção foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que de repente sobreveio um terremoto, que os alicerces se moveram, logo as portas das prisões foram todas, a Bíblia diz. Não foi só a de Paulo. Quem estiver acompanhando no texto bíblico, é o versículo 26. Foram todas as portas das prisões que foram abertas, elas se abriram. As portas, está no plural aí, quem está acompanhando, não está no plural aí? Portas, não foi só a dele não, como eu ouvi um pregador falando, aí abriu a porta de Paulo e Silas, por isso que ninguém fugiu. Não, foi tudo para baixo, caiu tudo, eles tinham oportunidade, mas eles estavam presos numa unção agora não era mais preso em prisões, era numa unção. O que aconteceu? Que homens são esses, que ao orar e cantar, o Deus deles vem com essa força para libertá-los? Mas porque eles estavam sendo fiéis naquilo que eles tinham que passar. E quando você é fiel naquilo que você tem que passar, Deus luta por você. Ele disse para Israel: eis que eu vou adiante de vós, como um fogo consumidor, e tirarei da frente de vocês o Eveu, o Jabuseu, o Eteu. Eu vou fazer a limpa, fica tranquilo, mas você tem que ser fiel naquilo que você tem que passar. Amém? Irmão Brana diz aqui na mensagem Tua Casa, que ele utiliza esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, mensagem Tua Casa, a partir do parágrafo 11, o profeta de Deus para esta era diz o seguinte: e ele desceu a rua ali, e havia uma pequena adivinha, uma mulher com um espírito de adivinho, e ali era contratada para ler sorte. E quando eles estavam descendo a rua, ela clamou para Paulo e disse:
Eles são homens de Deus, os quais nos mostram o caminho da vida. E Paulo não precisava do diabo para ajudá-lo em qualquer coisa. Então ele apenas virou e repreendeu aquele espírito na mulher. Que lição, né? Está falando bem de mim, está querendo me ajudar. Você tem que ter discernimento. Eu não quero a ajuda do diabo. Mas está falando bem do senhor, pastor. Está querendo dar uma bênção para a igreja. Está querendo fazer alguma coisa. Está querendo... mas cuidado. E Paulo não precisava do diabo para ajudá-lo em qualquer coisa. Então ele apenas virou e repreendeu aquele espírito na mulher. E quando fez, aquilo causou um alvoroço. E quando eles descobriram, o espírito lhe havia deixado, e ela não podia ler mais sorte. Então, aquele que o havia contratado ali fora e estava provavelmente cuidando dela. Ora, aquilo causou um grande tumulto, e eles apanharam, e foram colocados na cadeia. E eu posso imaginar Paulo e Silas ali, atrás, naquela velha cadeia infestada de percevejos, lá atrás, na parte interna do pátio, do lado externo, onde os prisioneiros eram mantidos. Era suficientemente ruim, mas eles estavam na parte interna, e quando foram lá para trás, foram colocados em troncos, e não conheço nenhum. Vocês alguma vez já viram um tronco? Eu tive o privilégio de vê-los, e eles os colocavam com seus pés, e colocavam suas mãos, então colocavam seus pescoços ali, e eles ficavam daquela forma. E o profeta continua, parágrafo 13, e simplesmente pense que Paulo e Silas, por terem pregado o evangelho, estavam sendo castigados lá atrás, naquele velho lugar imundo, fedido, cheio de percevejos. Irmão, como isso podia fazer muitos crentes voltar atrás? Hoje, você não está numa prisão como Paulo. Você não está num lugar cheio de percevejo. Mas a maior batalha está na mente. Hoje o diabo vem na sua cabeça para te acusar, para te derrubar, para te pôr nos troncos espirituais. Você não está num tronco físico hoje lá, com a mão assim, com o pescoço, com o pé. Não, mas às vezes está preso espiritualmente. Está preso num pensamento de humilhação. Eu não presto, nada dá certo para mim, nada encaixa. É você no tronco, é você no tronco. Ora e canta, irmão. Quer vitória? Ora e canta. Quer vencer esse espírito? Ora e canta. Não olha para você, não olha para a circunstância, mas ora e canta. Então, às vezes, você está num tronco espiritual, está amarrado. Expressão que às vezes os denominacionais utilizam, né? E não deixa de ser mentira, não. O irmão Brano usou essa expressão também. Eu vos liberto das amarrações de Satanás, ele fala na oração. Satanás, solte-os em nome de Jesus Cristo. O diabo te amarra num pensamento. Às vezes é um pensamento de derrota, às vezes é um pensamento de inferioridade, eu sou inferior, todo mundo é maior que eu e eu não sou nada. Às vezes é um pensamento de morte, mas Jesus Cristo liberta. Ser fiel naquilo que você tem que passar, e Deus será com você. Os alicerces do inferno vão tremer. Se você for fiel naquilo que você tem que passar, os alicerces do inferno tremem, as correntes se rompem, as portas caem, e você terá a vitória como Paulo e Silas teve também. E simplesmente pense que Paulo e Silas, por terem pregado o evangelho, estavam sendo castigados lá atrás, naquele velho lugar imundo, e provavelmente ratos, camundongos, insetos, tudo sobre eles. Que lugar para um homem que prega o evangelho, para um homem que foi fiel, para um homem que amou o Senhor Jesus, para um homem que deu sua vida. E pensamos hoje que nós reclamamos porque temos as coisas um pouco difíceis, está um pouco calor, está quente na igreja, a igreja é muito quente, eu não vou mais lá não. Por quê, irmão? A igreja é quente, eu não aguento aquele lugar quente, meu Deus. E se fosse para ficar no tronco, com um rato passando na sua boca, na sua cabeça,
ser fiel naquilo que tem que passar. Hoje você não precisa estar no tronco, não precisa ter rato na sua cabeça, nem na sua boca. Mas você também será provado para ser fiel naquilo que você tem que passar. Não é aquilo que você diz, mas é aquilo que está dentro de você. Veja o que eles fizeram, e sabemos que estava esperando por eles, talvez a execução, mas eles foram fiéis, e eles permaneceram fiéis, e por volta da meia-noite ali eu apenas posso pensar como eles devem ter se sentido, suas costas grudadas na velha sujeira, onde prisioneiros, e havia lepra e tudo mais, naqueles dias, e encostados naqueles velhos pisos duros, com baratas, ratos, sujeiras e imundície, mas no meio de tudo aquilo, talvez nenhum jantar, e apanhavam até sangrar, serem feridos naquilo e inflamar, e nenhum médico para lavar suas feridas, ou qualquer infecção, como usaríamos hoje, apenas jogavam ali atrás e os colocavam no tronco, mas eles não estavam reclamando, nenhuma palavra de lamentação saiu deles, e sabemos que talvez na manhã seguinte eles, os magistrados, o mandariam matar. Então, quando penso a respeito daquilo, então as milhas ficam um pouco mais curtas entre si, vê você? Todas as vezes que penso naquilo, e então descobrimos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas devem ter falado a respeito do Senhor, até por volta da meia-noite. E então eles começaram a cantar hinos, e alguns bons cânticos cristãos. Oh, se os cantássemos hoje, nós cantávamos, há poder no sangue de Jesus. Aí o profeta fala o hino que talvez eles estariam cantando. Há poder no sangue de Jesus, oh, como eu amo, ou algo assim. E quando eles começaram a cantar, de repente um terremoto atingiu o lugar. Observe o que aconteceu. Em vez daquelas paredes, daquelas grandes e velhas construções se amontoarem em cima deles e esmagá-los até a morte, aquilo lançou a parede para longe deles. E não somente isso, aquilo quebrou os troncos, as barras, e se soltaram deles, e eles foram libertos. Agora pense, eles estavam libertos, não caiu sobre eles. Oh, irmãos, Deus faz a coisa perfeita quando você é fiel naquilo que você tem que passar. A explosão de unção foi de dentro para fora. E eles começaram a falar de Deus, eles começaram a orar, eles começaram a cantar, e a unção foi crescendo. E cantando, e a unção tomando lugar. De repente a unção foi tão grande que não coube mais naquele lugar. A unção que estava sobre Paulo, que estava sobre Silas, foi tão grande que explodiu as paredes, nada caiu sobre eles. Ficou tudo lá, todo mundo lá, só aquele monte de pedra esparramada. Por isso que o carcereiro quis se matar. A hora que ele viu tudo aberto, ele falou, meu Deus, fugiram. Ele não falou, morreram. Presta atenção no detalhe do texto bíblico. Ele não disse, morreram todos. Ele não ia se matar. Caiu tudo em cima deles, morreu, foi um acidente. Não. Ele disse, fugiram. Porque aquilo explodiu de dentro para fora. Pum! A unção deles, irmãos, nessa noite, se você entrar na unção do Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo tomar conta de você, isso vai explodir com a enfermidade, isso vai explodir com Satanás, vai explodir com os problemas, vai explodir com a maldade. Mas tem que deixar isso crescer, em oração, em cânticos. Eles não estavam preocupados com a circunstância. Eles não estavam questionando por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, por que o preço do ovo subiu, por que a farinha baixou, por que aconteceu não sei o quê, por que o carro fez isso, por que... Eles não estavam preocupados. Eles estavam sendo fiéis naquilo que tiveram que passar. E eles oravam e cantavam, e a unção que estava dentro deles fez mudar a circunstância.
Se você está passando por uma circunstância difícil, se você está passando por um problema difícil, irmão, saiba, a unção do Senhor te liberta nesta noite. A unção do Senhor te dá graça nessa noite. Ela vai explodir a enfermidade, ela vai balançar o inferno, mas vai te tirar de lá. Mas seja fiel naquilo que você tem que passar. Não recue, mesmo que doa, mesmo que tenha feridas, mesmo que inflame, mesmo que pareça que vai demorar. Seja fiel naquilo que você tem que passar e Deus vai te dar a vitória. Às vezes é um tempo grande, mas seja fiel naquilo que você tem que passar. Para de reclamar do que não deu certo, para de reclamar das coisas que não estão funcionando e passe a olhar para Deus e dizer: Senhor, se eu tenho que passar por isso, me dá unção também, Senhor. Vai orar ao invés de reclamar, vai nos cultos mais vezes, cante ao Senhor, faça da sua casa um santuário do Deus vivo. Ouça a voz do profeta, você vai ouvindo na sua casa a voz do profeta, você vai ouvindo a mensagem da hora. Você vai ouvindo os programas de rádio, vai ouvindo as mensagens. Daqui a pouquinho seu coração está grande. Aí você faz da sua casa não um lugar de murmuração, mas você faz da sua casa um santuário. E aí você vai orando a Deus, vai ouvindo o programa de rádio, a sua esposa chega, está ouvindo o programa de rádio, ele chega, está ouvindo o programa de rádio, está ouvindo a voz do profeta, está cantando o hino de Sião, irmão, o diabo tem que ir embora. Aquela unção vai crescendo, não vai sobrando espaço para o diabo. Ele vai ficando apertado, aquilo explode, tem que ir embora. Porque você está sendo fiel naquilo que você tem que passar. Se Deus permitiu você passar por aquilo, lembra-se disso. Não vos vem provação a não ser humana. E vindo a provação, ele manda o quê? O que ele manda? A porta fechada? Ele manda fechar a porta? Vindo a provação, vem também o escape. Mas você tem que ser fiel naquilo que você tem que passar. Agora tem gente que fica voltando na fila. Deus dá uma aprovação, prova. Quando chega em Cardes Barneia para tomar posse daquilo que é dele, meu Deus, é muito gigante, é muito grande, é muita dificuldade, não dá certo. Aí Deus faz você voltar lá atrás. Aí você vai. A hora que você está para entrar na terra, começa tudo de novo a murmuração. Deus pega você, volta você lá atrás de novo. E você vai ficar nessa moinha até o arrebatamento. Você não perde o arrebatamento, mas você pode perder as bênçãos do arrebatamento. Sabia disso? Você pode perder de usufruir as bênçãos que Deus tem para você, por causa do seu comportamento, por causa da sua posição. Ou você acha que você vem aqui para esquentar banco? Você acha que você vem aqui para passear? Você acha que você vem aqui só para ouvir um bom sermão? Ou para tirar a sua consciência que no dia do juízo você vai ser salvo? Não é isso não. Você vem aqui porque tem um Deus de unção. Você vem aqui porque tem uma mensagem de Deus para você. Deus falando ao seu coração. Seja fiel naquilo que você tem que passar. Amém? Seja fiel. E para finalizar, o profeta diz assim: agora podemos não estar daquela forma. Nenhum de nós poderia, eu espero que não cheguemos assim, mas podemos ser fiel no que temos que passar, amém? Temos que ser fiel com o que tenhamos que passar. Talvez seja uma perseguição, talvez seja alguém que ria de você, talvez seja alguém que diz: você é antiquado, você é um santo rolador, ou seja lá o que for, de qualquer forma que desejem te chamar, mas vamos permanecer de modo fiel, porque Deus respeita a nossa lealdade naquilo, exatamente como Ele fez. Ele respeitou sua fidelidade ao que eles eram. Eles tiveram que passar. Então seja fiel naquilo que você tem que passar. Amém? Exploda o diabo com a unção, com a oração. Encha seu lar de Deus, seu carro de Deus. Entra no seu carro, se alguém ligar a notícia, você fala: para, tira essa mão, eu não quero ouvir notícia não. Aqui, aperta aqui, esse aqui, ó. Quero ouvir a voz do profeta, quero ouvir hinos de Sião. Vamos ouvir, vamos transformar isso aqui numa bênção. Irmãos, não tem demônio que suporta isso. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.